Quanto pagar de pensão alimentícia para o meu filho? Essa é uma dúvida muito frequente quando o assunto é pensão alimentícia. E a resposta, na grande maioria das vezes, é depende. Depende de uma série de fatores e peculiaridades que a família apresenta. Por exemplo, quais são as necessidades do seu filho? Você já parou para fazer esse cálculo? Quanto de fato ele custa por mês? Porque a criança dá um custo, gera despesas. E você, já parou para pensar quais são as suas possibilidades diante dessas necessidades do seu filho? São essas perguntas e outras que nós vamos conseguir chegar a um cálculo que vai nos dar um valor que representa mais ou menos quanto que o seu filho precisa de pensão por mês. Por exemplo, dentro das necessidades deles, nós temos as necessidades individuais e as necessidades gerais. As necessidades individuais envolvem questão de educação, qual é o valor do colégio do seu filho, quanto que ele gasta de lanchinho, saúde, quanto que é o plano de saúde dele, lazer, quanto que o seu filho gasta de lazer. Ele faz alguma atividade extracurricular, por exemplo, natação, judô, faz um curso de idioma, inglês, francês. Tudo isso que é individual, peculiar ao seu filho, vai entrar nas questões das necessidades individuais. As necessidades gerais, elas estão ligadas mais àqueles fatores de moradia. Por exemplo, quanto que é o aluguel da casa que seu filho mora? Ele mora de aluguel? A casa é própria? Qual é o valor do condomínio? Qual é o valor do IPTU? Quanto que custa de água, luz e internet, por exemplo? Tudo isso vai ser levado em consideração para nós conseguirmos chegar a um valor de pensão do seu filho. Mas lembrando que nas despesas gerais, por exemplo, no valor do aluguel, deve ser levado em consideração quantas pessoas moram na residência junto com seu filho, por exemplo. Junto com seu filho mora a mãe, o atual companheiro dela e o seu filho. Então o aluguel vai ser dividido por 3. Esse valor que nós chegamos do seu filho, que foi dividido por 3, ele vai ser dividido entre você e a mãe do seu filho, ou o pai do seu filho, ou o responsável pelo seu filho. É mais ou menos assim que a gente consegue chegar a um valor de pensão alimentícia. É claro que isso, como foi falado no começo, vai depender de cada caso concreto. Lembrando que quando nós falamos, Marina, mas só que o valor da pensão não é 30% em cima do que eu ganho? Então, apesar de muitas pessoas usarem isso, esse valor de 30% ele é um mito. Isso não é trazido pela legislação brasileira. O que deve ser de fato levado em consideração é quais são as possibilidades da pessoa que paga aquela pensão e quais são as necessidades desse filho. De fato, quanto ele precisa receber de pensão. Com isso, a gente chegando na necessidade, na possibilidade, nós temos que ter um outro coadjuvante aqui, né, para conseguirmos chegar a um valor razoável para tudo isso, que é a proporcionalidade. É proporcional o que o pai ganha e o que ele está pagando? Um pai que ganha 35 mil por mês, é proporcional ele pagar só R$1.000 para esse filho? E um pai que ganha 2 salários mínimos, é proporcional ele pagar R$1.000 para o filho? Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração quando o assunto é pensão alimentícia.